Irmãos, o nosso tema hoje, nós estamos numa série que é Vencendo as Batalhas da Vida, e hoje nós queremos compartilhar o tema Visível e Invisível, uma batalha interior. Em nossa geração, nossos dias, nós vivemos um tempo onde a maioria das pessoas, elas gostam de se mostrar. Elas gostam de aparecer. Em todo lugar, na mídia, nas mídias, ficou assim barato, né? Aparecer. Então nós vivemos essa época do aparecer, de ser visto de alguma forma. As mídias sociais, elas têm milhões de inscritos, seguidores, participantes, milhões, e cada vez mais aumenta. Cada dia vai aumentando as pessoas que vão entrando nas mídias sociais. Nós temos um dos piores programas que existe no mundo, chamado Big Brother Brasil, onde centenas de pessoas procuram se inscrever para entrar na casa do Big Brother, e as pessoas querem mais ser vistas do que propriamente ganhar o prêmio. Elas querem mais se aparecer, ser vista, do que ganhar o prêmio. Porque elas sabem que o prêmio é praticamente pouco. Em quantidade de pessoas, poucos ganharão. É muito, mas é para pouca gente, de certo modo. Mas aparecer é impagável. E a gente ouve muito falar, nesses tempos agora, do clamor dos excluídos, clamor dos pobres, dos oprimidos. Muita gente se levanta com a bandeira de defesa dos excluídos, dos pobres. Querem mostrar isso, querem ter espaço para defender os pobres, os oprimidos, querem ser vistos, ou querem falar pelos pobres, querem ser a voz dos pobres, dos oprimidos, muitas vezes. Mas a verdade, irmãos, que até a excessiva exposição que nós fazemos de nós mesmos, que pessoas fazem de si mesmo, elas escondem coisas que elas não querem que ninguém veja. Apesar de vivermos numa época de uma extrema exposição, todas as pessoas, posso dizer isso, elas têm coisas que elas escondem e que elas não querem que ninguém fique sabendo. Alguém disse que as pessoas se expõem na mídia e demonstram aquilo que ela gostaria de ser. Elas não demonstram realmente o que elas são. Elas expõem nas redes sociais aquilo que elas querem que as pessoas pensem a respeito delas. Que elas são gente fina, gente boa, que elas são alegres, felizes. Mas realmente, elas não estão ali demonstrando o que elas realmente são. Porque muitas delas estão escondendo o que elas realmente são. Escondem o que realmente elas são. Muitas pessoas querem ser invisíveis. Queremos ser invisíveis muitas vezes. Nos esconder dos outros, das pessoas, e se fosse possível, até nos esconderíamos de Deus, se fosse possível. Certas coisas de nossa vida nós queremos manter ocultos, que ninguém saiba. Então, o primeiro tópico que eu quero falar sobre esse tema é o tornar-se invisível em nossos dias. Tornamos invisível as pessoas, nos tornarmos invisíveis às pessoas, é quando a gente
vive uma individualidade exagerada, onde estabelecemos que ninguém tem a ver com a nossa vida, com o que nós fazemos ou deixamos de fazer. E nós chamamos isso de liberdade. Por que essa pessoa está me falando isso? Por que essa pessoa tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer? E nós chamamos isso de liberdade. Na literatura, isso também é chamado de narcisismo, que é o excessivo amor por si mesmo. Eu me amo. Então nós queremos, por causa desse amor, por causa dessa preocupação com a nossa imagem, ou com a nossa liberdade, muitas vezes nós tornamos as pessoas ao nosso redor sem importância para nós. Não importa o que ela pensa, o que ela diz, o que ela acha. O que importa é o que eu quero, é o que eu sinto. O que importa é a minha felicidade, a minha alegria. O que importa é eu fazer aquilo que eu acho que devo fazer. Então, nos tornamos invisíveis às pessoas. As pessoas se tornam invisíveis para nós. Não importa o que elas pensam, o que elas acham, o que elas dizem. O problema é que quando a gente se fecha muito em nosso mundo individual, interior, futuramente, em algum momento, nós podemos precisar das pessoas, mas elas não vão nos ver, porque nos tornamos também invisíveis para ela. Nós tornamos elas invisíveis para nós e nos tornamos também invisíveis para ela. Em nossa necessidade, elas não vão nos ver também. Não vão nos apoiar. É como se ela nunca nos conhecesse, nunca tivesse nos conhecido, como se fossem estranhos. Existe uma pesquisa que o portal G1 informou, que foi feita nos Estados Unidos, que atribui à rede social Facebook um papel importante na separação de casais. 1 em cada 5 casais que se divorciaram nos Estados Unidos disseram que foi uma influência do Facebook, que o Facebook influiu na sua decisão. Ainda segundo essa pesquisa, pelo menos um dos 2 separados traiu seu cônjuge usando a rede social. Então, olha só a consequência de se tornar invisível para o seu cônjuge, de fazer coisas ocultas usando uma rede social. Divórcio, separação, apenas um exemplo. O nosso estágio de invisibilidade pode chegar a um ponto de que em certo momento da vida não tenhamos ao nosso lado pessoas que possam nos ajudar e nos apoiar em nossa necessidade, porque nos afastamos de todos e criamos um mundo à parte, um mundo solitário. O Senhor Jesus nos faz um alerta em Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja que ele está se referindo a pessoas da igreja, pessoas que conhecem o Senhor, a sua palavra, mas pessoas que diante do público, diante das câmeras, diante das imagens, diante dos olhos, fizeram coisas excelentes, muito boas, expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram milagres, mas só que tinha uma parte oculta, tinha uma parte interior, não visível.
E aí então chega um momento que o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. Ah, mas Senhor, fizemos tanta coisa, estávamos lá nos eventos, e participando das coisas. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Segundo ponto, a causa básica da invisibilidade humana. Qual é a causa que nos faz, que nos leva a querer viver essa invisibilidade? De ter coisas que não queiramos que ninguém saiba, que ninguém veja. Qual é a causa disso? Nós vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10. Se você puder ler comigo. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e escondi-me. Aqui começou o homem a querer não ser visto. Tive medo e me escondi. Eu não queria ser visto. Eu entrei numa invisibilidade. Eu não queria que Deus, que o Senhor me visse, me encontrasse. Tive vergonha. Tive medo. Irmãos, quantas vezes em nossas vidas desejamos não ser vistos? Porque se nós fôssemos vistos em algumas das nossas individualidades, nos exporia, nos traria vergonha, nos exporia talvez ao ridículo aos nossos olhos. Então, algumas coisas nós queremos manter invisíveis, que ninguém veja, que ninguém saiba. É muito comum a negação quando nos sentimos desconfortáveis, pois ainda resta na nossa consciência, na consciência humana, resquícios da lei moral de Deus. O mundo de hoje está programado para a invisibilidade. Apesar das mídias sociais como Facebook, Instagram, YouTube, terem muitas coisas boas e interessantes, ajuda a propagar a mensagem do Evangelho, da palavra, mensagens bíblicas, cristãs, sobre Cristo e muitas coisas, mobiliza muitas vezes a sociedade para movimentos que ajudam a nação, apesar de muitas coisas boas, mas também existem muitas coisas feias, muitas coisas indevidas, erradas e vergonhosas. E que muitas vezes, na individualidade de uma rede social, nos alimentamos de todo tipo de lascívia, todo tipo de ódio, medo, solidão e desespero da nossa alma e do nosso coração. Muitas vezes nós apagamos certas postagens para que as pessoas não vejam em nosso celular. Muitas vezes impedimos que as pessoas tomem o nosso celular, porque não queremos que elas vejam para quem ligamos, com quem conversamos, ou mantemos ele muito bem guardado para que ninguém toque. Queremos esconder alguma coisa, queremos que alguma coisa fique invisível aos olhos dos outros. Quantas vezes mentimos ou omitimos, queremos ocultar, deixar invisível as áreas escuras da nossa vida pessoal, da nossa vida interior, da nossa intimidade. E quando meditamos sobre isso, ou mesmo quando de alguma forma essas coisas são descobertas,
Ou de repente a gente vê alguma coisa, aquilo vem à nossa consciência. Muitas vezes levantamos argumentos que pensamos que nos desculpam, que nos justifiquem diante da nossa consciência e talvez diante de algumas pessoas. Depois de sermos vistos, de sermos apanhados com a mão na botija, pegos em flagrantes, e nos desculpamos então, mas depois nós vamos continuar buscando ser invisíveis e fazendo as mesmas coisas e repetindo os mesmos pecados, os mesmos erros, as mesmas coisas de sempre. Queridos, nossa busca de visibilidade tem dois extremos. Dois extremos. O primeiro extremo é a gente esconder algumas coisas da nossa vida na religiosidade. De fazermos certas coisas na igreja. Mas desde que não entre no lado escuro da nossa alma, desde que a luz não penetre nas coisas íntimas do nosso ser. Então nós queremos praticar religiosidade, nós queremos ser religiosos, nós queremos fazer boas obras, caridade, mas o meu lado escuro, ninguém vai saber, ninguém é algo invisível. Então nós podemos cair nesse extremo da religiosidade e nós também podemos cair no extremo de não querer viver numa comunidade de fé, de não querer se envolver numa comunidade de fé, porque eu corro o risco de, na mutualidade da convivência, ser ademoestado, ser ensinado a respeito, ser confrontado, então eu fujo, então eu me escondo, então eu não quero saber de uma igreja ou da igreja. Então nós corremos esses dois extremos, esse risco desses dois extremos. Agora, quando nós chegamos a esse ponto, isso vira um ciclo vicioso, algo difícil de se desvencilhar. Nos tornamos cativos e presos por esses sentimentos, por essa maneira de viver. Veja mais esse exemplo bíblico ainda em Gênesis 3, de 11 a 13. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu a comi. E eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Então veja que desde o início nós queremos culpar outro, como nós falamos, nos justificar pelas coisas que fazemos, que sabemos que são indevidas, que não são corretas. A esse prazer, querido, a Bíblia chama de hedonismo, que é trocar os valores morais, familiares e eternos por algo passageiro, inútil e destrutivo. Porque foi isso que Esaú fez. Nós sabemos que os edonitas vieram de Esaú. E Hebreus 12:16 diz: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, muitas vezes nós queremos esconder algumas áreas de nossa vida, torná-las invisíveis, por causa de um prazer momentâneo, de uma coisa passageira, efêmera. E estamos colocando em risco coisas grandiosas, coisas maravilhosas, coisas eternas em nossa vida.
Vamos perceber, porém, irmãos queridos, que essa invisibilidade, ela não nos tornará feliz. Essa invisibilidade, essas coisas que nós escondemos e alimentamos no oculto, elas não nos tornarão repletos, abundantes, saciados, plenos. Pelo contrário, nos deixará ainda mais angustiados, mais vazios e mais tristes. E numa prisão cada vez mais profunda. E o terceiro ponto é Cristo Deus que se tornou visível. Nós vemos que o homem procurou a invisibilidade, fugir, se esconder, não ser achado, não ser encontrado. Mas Deus em Cristo, o Deus invisível, em Cristo, tornou-se visível. Você pode dizer amém? Em João capítulo 1, versículo 1 a 3, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o Deus invisível era apenas o verbo, não apenas, era o verbo. Não era visível. Ele estava no princípio da criação com Deus. E esse verbo, com seu poder, criou todas as coisas. Mas só que esse Deus é invisível. Esse Criador não era visto pela humanidade. Então veja bem, esse Deus invisível que João descreve, ele procurou se tornar visível. O homem visível, o homem feito de carne e osso, se escondeu, fugiu. Ele quis ser invisível para não ser achado pela justiça de Deus. Mas devido ao pecado desse homem, Deus resolveu mostrar-se e tornar-se visível. Diga glória a Deus. Então o versículo 14 de João 1 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. Deus é invisível. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Diga glória a Deus. Então, Deus se fez carne, cheio de graça e de verdade. E João diz, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós vimos o Deus que se tornou visível, o Deus invisível que apareceu entre os homens. Nós vimos. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai fez que ele se tornasse conhecido. Deus se tornou visível através de Cristo Jesus. Agora, olha aqui para mim, onde está Deus agora? Quando Jesus se manifestou, Deus se tornou visível. Mas onde está Deus agora? 1 Coríntios 15, 19, o texto que nós lemos inicialmente. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Onde está Deus agora? Em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. Ele nos encarregou da palavra da reconciliação. Queridos, o que faz alguém buscar invisibilidade? O que faz alguém se isolar do outro, da comunidade? O que ele faz viver nessa rede de solidão e de infelicidade, tristeza e vazio existencial? O que ele envergonha e o faz querer se esconder de tudo e de todos, algumas vezes. Então a palavra de Deus diz, pois que Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Diga glória a Deus. Deus não estava imputando ao homem aquilo que o envergonha, aquilo que o faz querer ficar invisível, aquilo que faz o homem tentar se esconder. Em Cristo, Deus não estava imputando ao homem, colocando sobre o homem as suas transgressões, os seus pecados, os seus erros, a sua perversidade, a sua malignidade. Em Cristo, Deus estava, pelo contrário, reconciliando o homem consigo mesmo através de Jesus Cristo. Em Gênesis 3:9, mas o Senhor, Deus, chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? Olha aqui para mim, hoje, onde você está? Você vai dizer: eu estou aqui na cadeira, pastor. Não estou falando disso. Onde você está espiritualmente? Onde você está emocionalmente? Onde você está no seu coração? Você está aonde? E onde você deseja continuar a viver a sua vida? Toda vez que você busca a individualidade, o isolamento, cria seu próprio mundo, a despeito do outro e de Deus, você habita em Adão, no velho, no de sempre. Sempre que a gente esconde algo, que você esconde algo, que alguém esconde algo, que ninguém pode saber, que ninguém pode ver, nós estamos escolhendo o velho Adão. Estamos escolhendo a invisibilidade, o oculto. Estamos escolhendo continuar distante de Deus. Nosso coração distante de Deus. Então, onde você está? Agora, se você entender pela fé que Deus se encarnou e se tornou visível, se tornou humano e se expôs, se revelou 100% na cruz, expondo ali todo o pecado moral, sexual, egoísmo, vergonha, incapacidade humana de fazer o que era reto. Ali na cruz ele estava dizendo: eu sou tudo isso. Quando Jesus se colocou na cruz, ele estava colocando aos olhos da humanidade como o mais terrível pecador, como aquele que tinha ali sobre si todo tipo de pecado da humanidade, os pecados ocultos, escondidos, os não ocultos, todos os nossos pecados. Ali na cruz Jesus estava dizendo: eu sou esse pecador. Esse pecado está em mim. Jesus se colocou de forma humilhante na cruz. Por quê? Porque na cruz estava ali alguém reconhecidamente pecador, alguém reconhecidamente mau, alguém reconhecidamente injusto, perverso, ladrão, mentiroso, maligno. Então, quando Jesus se permitiu ir à cruz, se deu na cruz, ele ali se fez pecado em nosso lugar. Ele se fez pecado diante de Deus. Aí então Paulo fala: ali na cruz Deus estava reconciliando o mundo com Deus. Você pode dizer aleluia? Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Sabe por que a cruz? Filipenses 2:7-8.
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Humilhou-se, obediente até a morte, a pior morte, a morte que expõe, que ridiculariza, a morte que humilha, a morte do pior, do perverso, obediente até a morte, morte de cruz. Quem estava ali nas duas cruzes, ao lado da cruz de Jesus? Quem estava ali morrendo nas duas cruzes, ao lado de Jesus? Eram dois homens notoriamente ladrões, notoriamente pecadores, notoriamente duas pessoas que mereciam estar ali, porque ali era o lugar do pecador, porque ali era o lugar do perverso, do assassino, do ladrão, ali era o lugar do mal. Jesus estava ali ao lado da cruz de Jesus. Dois homens que justamente foram alcançados pelo rigor da lei, que justamente estavam ali merecidamente, por serem transgressores da lei. Então eu volto a dizer, a cruz é um lugar de ladrões, mentirosos, adúlteros, assassinos, opressores, malignos, gente má, gente ruim, gente perversa. A cruz é lugar desse tipo de gente. A cruz é lugar de expor os mais terríveis pecadores da humanidade. A cruz é lugar de estar aqueles que são alcançados pelo rigor e pela justiça da lei. Então, queridos, no fundo de nossa alma, no mais profundo do nosso ser, é por causa desse lugar, da lei, da justiça, do julgamento, do juízo, é por causa desse lugar, é que nós, muitas vezes, ocultamos área de nossa vida. Não queremos ser julgados pelas pessoas. Não queremos ser julgados por Deus. Não queremos ser julgados por ninguém. Então é melhor que ninguém saiba. É melhor que ninguém conheça essa área da minha vida. Ela tem que se tornar invisível. Não pode ser exposta. Vai me envergonhar. Vai trazer algo a meu respeito que eu não quero que ninguém me critique, me condene e fale algo a respeito. Então por essa razão é que a gente busca se tornar invisível, que buscamos nos esconder, porque nós temos a consciência que nós erramos, nós temos a consciência que nós falhamos, que nós não estamos legal diante da lei. Então nos escondemos, nos tornamos invisíveis. Mas o que é que Deus estava fazendo quando Cristo estava na cruz, reconciliando consigo o mundo, não imputando-lhes as suas transgressões? Diga aleluia. Deus em Cristo estava não julgando o homem, não condenando o homem, mas ele estava ali na cruz, derramando sobre o seu filho todas as nossas transgressões. Em vez de Deus trazer o juízo sobre o homem, sobre mim, sobre você, Deus derramou na cruz, Jesus se fez pecado naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus. Você pode dizer amém? Para que nós pudéssemos chegar livre de condenação diante de Deus, diante
também das pessoas em Cristo Jesus. Queridos, você e eu podemos continuar buscando essa invisibilidade de Adão, que nos faz fugir de Deus e dos outros e de nós mesmos, e nos esconder, e nos ocultar, e continuar vivendo a escravidão do medo e da solidão interior. Viver escravos, dominados pelos poderes das trevas, os poderes ocultos. Ou nós podemos buscar o Deus que se fez visível na humanidade a tal ponto de se expor como o mais vil e perverso pecador e nos dirigir até Ele através da cruz de Cristo. Quando fazemos isso, compreendemos toda a maldade, malignidade, perversidade de nossa transgressão à lei, aos mandamentos, ao que é correto, ao que é justo. E sabemos que é justa a punição que foi escancarada em Cristo na cruz. Mas quando eu busco aquele que se fez visível e vejo que em Cristo eu estou reconciliado com Deus, eu vejo que em Cristo eu estou aceito em Deus, aceito por Deus, não rechaçado, não condenado, não expulso, não afastado, mas reconciliado, aproximado. Mesmo Deus sabendo o que eu fiz, conhecendo o meu pecado, conhecendo quem eu sou, mas Ele está me reconciliando com Deus através de Cristo. Porque eu vejo a minha maldição, o meu pecado, eu vejo o meu erro, eu vejo a minha maldade sendo derramada, sofrida, paga por Cristo Jesus naquela cruz. Você pode dizer glória a Deus? Então essa pergunta, onde estás? Eu respondo, eu não estou mais na vergonha de Adão, que me fez fugir e buscar invisibilidade. Eu não vivo mais na invisibilidade de Adão. Eu agora estou no amor de Cristo e nele posso correr sem medo para Deus e também para o meu semelhante. Eu estou em Cristo, reconciliado com a vida, reconciliado comigo mesmo e com o outro além de mim. Não sou mais invisível, me encontro encontrado, achei graça no amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Você pode dizer amém, querido? Não temos que nos esconder, não temos que ocultar nada de nossa vida, nós temos que deixar que a luz do Evangelho venha brilhar em nossa consciência, em nosso coração e nos lançar nos braços do nosso Salvador e do nosso Senhor. Você pode dizer amém? Eu quero concluir com uma pergunta. O que fazer quando sei que alguém me viu no erro? O que eu faço quando eu sou pego com a mão na botija? O que eu faço quando eu sou pego no erro? Eu quero dizer 4 coisas a respeito disso. Quando eu estou reconciliado com Deus em Cristo, primeira coisa, não estou mais em Adão, não quero mais me esconder. Não preciso me auto-justificar, dar desculpas nem para o homem, nem para Deus. Quando eu tenho a consciência que eu estou reconciliado com Deus em Cristo, eu vivo uma liberdade
Eu vivo uma liberdade em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Eu vivo em paz. Segundo, eu vivo um fato. Eu estou reconciliado com Deus, sou aceito e ponto final. Quando eu entendo a minha reconciliação com Deus em Cristo, eu não saio desse lugar. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu não saio dessa condição de reconciliado, de saber que sou aceito, que sou amado por Deus em Cristo Jesus. Terceiro, isso quer dizer que eu sou lavado, purificado e santificado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. A reconciliação com Deus quer dizer isso, queridos. Eu sou lavado, eu sou purificado, eu sou justificado no sangue de Jesus. Eu não preciso me esconder, eu não preciso tentar tapar o sol com a peneira, pois Jesus me lavou, me purificou, me comprou com seu precioso sangue derramado na cruz. Diga glória a Deus. E a quarta coisa, o que fazer quando sei que alguém me viu no erro? A graça salvadora e o amor que me alcançou no passado, quando eu entreguei minha vida para Jesus, ainda continua atual, me alcançando e me capacitando no dia de hoje e para sempre. Irmãos, a graça de Jesus, ela não é só salvadora, a graça de Jesus também é capacitadora. E essa graça de Deus em mim me capacita a viver todos os dias reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Em mim não há trevas, em mim não há necessidade de esconder nada, não há necessidade de ocultar nada. Por quê? Porque eu estou na luz da presença de Deus, através do Evangelho em Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Então, queridos, Deus nos chama a vivermos uma vida em liberdade. A minha aceitação por Deus não é porque eu nunca errei. A sua aceitação por Deus não é porque você nunca falhou. A sua aceitação em Deus é por causa que Ele te reconciliou através da cruz de Jesus. Através do sangue de Jesus, somos justificados e temos paz com Deus, temos paz com o nosso semelhante, temos paz conosco mesmo. Deus nos chama, queridos, a viver uma vida em liberdade. Então deixemos a invisibilidade. Deixemos as coisas ocultas. Você precisa de ajuda? Olha aqui para mim. Traga a luz. Peça ajuda. Não está conseguindo romper algo na sua vida pessoal? Tem algo escondido que você sozinho não está resolvendo? Traga a luz. Somos chamados a viver em comunidade. Somos chamados a viver como um povo, não indivíduos. Já fomos tirados do individualismo. Fomos colocados no corpo de Cristo. Você pode dizer amém? Não viva a sua vida na solidão, na tristeza, na acusação, na condenação, aceitando o fracasso como se fosse algo insolúvel. Isso é uma mentira da carne, é uma mentira do diabo.
Deus em Cristo estava nos reconciliando com Deus para vivermos uma nova vida, para vivermos uma vida de vitória, uma vida de luz, uma vida de alegria, uma vida plena, uma vida abundante. E Deus tem tudo isso para mim, para você, através de Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Somos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Olha aqui para mim, queridos. Nós vivemos a fé cristã. Não é pelas obras que fizemos ou deixamos de fazer. Nós vivemos a fé cristã porque Deus estava em Cristo nos reconciliando com Deus, porque nós somos amados por Deus, porque Deus está dizendo: corra para mim, meu filho, venha para mim, venha através de Cristo, venha através do meu filho Jesus, venha para mim, corra para mim, os meus braços estão abertos para te receber. Somos amados por Deus em Cristo, irmãos. Você pode dizer amém? Traga a luz o seu interior. Traga. Deixe ser conhecido. Revele as suas entranhas. É tempo de vivermos uma nova realidade de fé, uma nova realidade de comunhão, uma nova realidade do dia a dia em nossas vidas. É tempo de nós vivermos um tempo de vitória espiritual em Cristo, de tomarmos posse daquilo que Deus fez em Cristo por nossas vidas. Não vamos deixar o diabo continuar nos enganando, não vamos deixar a mentira da carne continuar nos afetando, porque Deus tem para mim e para você uma vida plena, uma vida reconciliada em Deus por Cristo Jesus. Você entendeu isso nessa noite, querido? Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus.